Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos meus crushes literários do segundo semestre de 2023. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de resenha de livros, gosta de falar sobre os mocinhos e mocinhas dos livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos que também gostam e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. Bom, gente, é isso. Vim falar hoje sobre os meus crushes literários do segundo semestre de 2023. Eu trouxe o vídeo com os crushes literários do primeiro semestre, né? Vou deixar linkado aqui nos cards. Decidi fazer assim, né, um vídeo separado, porque eu sabia, né? Eu suspeitava que ia ser muitos crushes, e aí o vídeo ia ficar muito extenso. Inclusive, aqui nesse vídeo eu não consegui escolher apenas 6, né, que é o padrão que eu sigo aqui, né, para fazer favoritos do ano, livros para reler, livros para ler e tal. Eu sempre trago 6 ou 5 livros, listinha também, para o vídeo não ficar extenso, mas eu não consegui escolher apenas 6, né? E aí, se eu não me engano, são 10 mocinhos que eu selecionei aqui para falar um pouquinho deles para vocês. Então, para o vídeo não ficar muito grande, porque já vai ficar de uma certa forma, né? Porque são 10 livros que eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A maioria eu já falei deles aqui, e os que eu ainda não falei, provavelmente vai falar no vídeo de leituras ou em algum outro vídeo, tá? E aí eu falo um pouquinho mais. Mas aqui eu vou resumir o máximo possível para o vídeo não ficar gigantesco, ok? A outra coisa, eu tenho aqui um top 3, mas o restante eu meio que coloquei aleatório, não tinha como eu escolher qual era o meu favorito e tal, fazer um ranking do menos favorito para o mais favorito. Então, o único ranking que conta aqui é o meu top 3, que realmente são os 3 ali favoritos de todos, e que eu fiz ali um ranking, né, do que eu amei, né, que é o top 1, para o que eu gostei, porque não tem nenhum que eu não tenha gostado, né, então todos aqui é porque todos eu amei. O restante é aleatório ali, eu coloquei numa ordem que aliás, eu não segui ordem nenhuma, eu simplesmente fui anotando ali e pronto, certo? E agora sim, bora pra listinha. Estou com minha colinha aqui na mão, porque são 10 personagens, né? Não tenho como lembrar de todos. Então, em 10º lugar fica Abelardo, que é o protagonista de Estilhaços, um livro da Cris Santos, uma autora que eu conheci esse ano. Ela é piauiense e eu me apaixonei por a escrita dela. Eu tinha a meta de ler mais livros dela em 2023, mas eu não consegui. Porém, agora em 2024, vou colocar essa meta em prática. Quero ler todos os livros que ela lançou, tá? Quero conhecer mais da escrita dela, porque até agora eu li 2 livros e eu amei. Um é A Quinta Cláusula, que eu já falei tanto aqui no canal, né? Vocês já devem conhecer. E o outro é esse, né? Estilhaços, foi o segundo livro que eu li dela. É um livro bem curtinho, é meio que um conto, então você lê bem rápido. Assim, é muito bom, te prende do início ao fim. Mas eu não tô aqui pra falar do livro, né? Tô aqui pra falar de Abelardo. O livro eu já falei em algum vídeo que eu fiz falando sobre minhas últimas leituras. Eu vou procurar e vou deixar aqui nos cards, porque eu falei mais detalhes do livro, tá? Então, Abelardo, ele é um mocinho que ele aparece meio que misterioso. Ele volta pra cidadezinha do interior dele, que é no Maranhão. Ou seja, gente, um livro que se passa no Maranhão, no Nordeste, eu amo demais, né? Sou piauiense, Maranhão é aqui vizinho. E aí, Abelardo, ele vem com uma filha pequena ali, né? Meio que, acho que não tem nem um ano, não sei se tem um ano. E a gente não sabe de início por que ele veio sozinho, por que ele não trouxe a esposa dele. E ele começa a se aproximar da vizinha dele, que sofreu um acidente e que tá sem memória. Ela voltou pro interior para tentar recuperar a memória dela, né? Para ir se recuperando aos poucos. Então eles começam a se aproximar e a gente fica sem entender qual é o passado de Abelardo. Mas assim, ele é um mocinho maravilhoso. Ele vai ajudar muito a mocinha nesse processo de se recuperar, né? De ir recuperando a memória aos poucos. Ele é um pai perfeito. Assim, eu amei demais o personagem, por isso que ele tá aqui em 10º lugar. Em 9º lugar fica Carter, de Piloto Playboy. Sim, superando todas as minhas expectativas, porque eu não esperava amar Piloto Playboy, e eu amei, foi um livro que eu favoritei, dei 5 estrelas. E o Carter se tornou um crush literário, porque quem não ama um mocinho com um passado triste, né? Todo mundo ama, gente, a gente ama eles. E ele não é uma pessoa que erra, né? Que comete vários erros ali, se justificando por causa do passado, tá? Não é assim. Ele tem um passado triste, ele tá tentando superar um trauma, né? Mas ele não vai jogar tudo isso, né? Todas essas
esses problemas dele na protagonista e não vai usar ela ali para superar nada. Pelo contrário, ele vai realmente se apaixonar por ela, vai se apegar ali a ela e vai querer ficar com ela o tempo todo. Inclusive, levar ela ali para sua cidade e mostrar a sua verdadeira vida, né? Porque no início a gente acha que ele é só um piloto playboy, né, pegador, que fica com várias mulheres, e só isso, mas na verdade a gente vai conhecendo o personagem mais a fundo, o quanto ele é uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, que é ali muito querido onde ele mora, né, onde ele vive. Então, e muito fofo, gente, muito fofo, muito romântico, vai fazer uma proposta para a mocinha para ajudar ela no grande dilema da vida dela também. Então eu amei demais o personagem. Não posso dar muitos detalhes, porque, né, eu vou acabar dando spoiler, mas tem resenha com todos os detalhes do livro sem spoiler aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards para você conferir. Em oitavo lugar fica Saulo, o temido general de Arqueá, né, uma cidade fictícia, uma civilização fictícia que a autora criou aqui, que é a Silvia Meirelles, né, uma autora nacional que eu também amo, que eu falo demais aqui no canal, panfleto muito os livros dela. E aqui, o Saulo, ele foi forjado, ele é um soldado preparado para matar e morrer em nome de Arqueá, né, o seu reino ali. E muitas vezes eu ficava naquela dúvida, eu não sei se eu amo ou se eu odeio o Saulo. Pra ser bem sincera com vocês, eu vim amar o personagem já no final do livro, quando ele me mostrou realmente quem ele era. Porque antes disso, eu só conhecia o Saulo general, o Saulo que estava ali para proteger Arqueá. Mas tem uma cena, né? Tem uma situação que acontece aqui com ele, com a protagonista, que é um pouquinho antes do final do livro, acho que é em 70% mais ou menos, que a gente realmente conhece o personagem a fundo. Quando ele retorna para Arqueá, né? Mas a mocinha, eu meio que fiquei sem saber se ele era ou não bom, né? Porque aqui do outro lado ele era um personagem, ele era uma pessoa diferente. Quando ele volta para Arqueá, ele assume a postura ali de general e eu ficava meio que indecisa, mas o final é perfeito. No final ele mostra quem ele realmente é e a gente entende as motivações dele, tá? A gente consegue compreender por que ele agiu da forma que ele agiu. É um personagem assim incrível, cheio de camadas, maravilhoso, como todos os personagens da Silvia Meirelles. E ele tá aqui em oitavo lugar como crush, porque eu amei e odiei ele ao mesmo tempo, então não tinha como ser diferente. Em sétimo lugar fica George, de Uma Dama Fora dos Padrões. George é aquele mocinho que eu amo logo de primeira, assim, porque é aquele mocinho calado na dele, que não demonstra sentimentos, que foi preparado para assumir um título. É assim que ele foi afastado dos irmãos e dos amigos, né, ainda quando era bem jovem, para se preparar para assumir um título aristocrático, né, que é o título de conde. Então ele é meio frio, não demonstra seus sentimentos. E aí é aquele mocinho que eu amo, gente. Eu adoro porque é um mocinho que a gente vai percebendo aos poucos que ele não é realmente o que ele mostra ser, né? Que ele é romântico, que ele é protetor, que ele é fofo, que ele é carinhoso. E é isso com o George. À medida que a gente vai evoluindo na leitura, a gente vai ver o quanto ele ama a Billy, né? O quanto ele tá se apaixonando por a Billy, né? A Billy Bridgerton, e o quanto ele protege ela, e o quanto eles têm em comum ali os dois. Então, me conquistou. Não tinha como ser diferente, não tinha como eu não amar ele. Em sexto lugar fica Marte, de Meu Falso Barão. Último livro que eu li em 2023 e último lançamento também da Silvia Meirelles, né? E, gente, Meu Falso Barão foi, assim, um livro que me emocionou tanto, que me fez enxergar a realidade de uma época, né? Que o livro é um romance de época que se passa no século XX, no iníciozinho ali do século XX aqui no Brasil. E a gente se depara com uma realidade completamente diferente da nossa, ao mesmo tempo que ainda é meio que uma realidade, infelizmente, algumas coisas ainda acontecem. E eu amei o livro, e o Marte, no início, eu não sabia se eu amava ele ou se eu não amava, porque ele meio que quer se vingar da personagem, mas ele sofre tanto e, tipo assim, ele é tão, assim, o coração dele é tão despedaçado pela mocinha em algumas situações que não tem como a gente não ter empatia por ele e até entender um pouco ali a vingança dele, apesar de não concordar. Mas a mocinha é uma personagem também maravilhosa, porque eu não
tô aqui pra falar das mocinhas, né? Eu tô aqui pra falar dos mocinhos que são meus crushes, mas depois eu trago um livro falando das minhas mocinhas favoritas, ok? Então, o Martin entrou aqui em sexto lugar porque ele é incrível, incrível. Eu amei demais ele. Me apaixonei por ele, sofri com ele. Amava, assim, as declarações dele, quando ele demonstrava sentimentos, quando ele fazia de tudo pela personagem, até se colocar em risco ali pra proteger ela. É um mocinho, assim, zero defeito. Tá bem, tem alguns defeitos, mas tudo bem, né? A gente passa aquele paninho. Em quinto lugar fica Hunter, né? De Encontrada até Quinta, um livro que eu amei e que o personagem assim me conquistou. Também é obrigada a gente ter ali um pano para passar, tá? Assim como o Saulo, assim como o Martin, esse daqui também ele erra um pouco, na verdade ele erra muito, porque o livro começa com uma chantagem, sim, ele chantageia a mocinha para se casar com ela. Ele precisa de um esposo quanto antes. E aí, no início a gente fica meio assim, tá, não dá pra defender, né? Ele chantageou a personagem, como é que eu vou gostar desse homem? Não dá, né? Mas a gente entende os motivos dele, ele tem um motivo pra querer uma esposa, e ele só vê essa oportunidade se ele chantagear, porque a mocinha, né, que é a Gabi aqui, acaba recusando ele na agência de casamentos que ela trabalha. Tá errado? Tá, ele errou, mas a gente entende as motivações dele. E é muito divertido, porque tem um cão e gato aqui que vai fazer você gargalhar muito, e ele é um mocinho fofo, romântico, que vai se apaixonando aos poucos e muito protetor. Ele vai fazer de tudo para proteger a Gabi de seu passado. É um livro, assim, incrível e um mocinho maravilhoso. Em quarto lugar tá o Mike, de Desejo e Escândalo, o primeiro livro da série True Love, e é outro mocinho que a gente precisa passar um paninho, porque ele começa o livro querendo vingança e ele pretende usar a mocinha para atingir o seu objetivo, que é afetar o pai dele, né? O pai dele é um duque, né, que abandonou ele por ele ser filho ilegítimo, e ele quer se vingar dele. E a forma que ele encontra é afetando o filho legítimo dele e a mocinha que é a noiva do filho dele. Só que ele vai acabar se apaixonando por a mocinha, que é a Aslyn, e aí ele vai ter que decidir entre a vingança e o amor, e aí ele vai fazendo coisas assim muito fofas, ele vai abrindo mão de coisas que eram importantes para ele, mas que não são mais agora, né? Depois que ele se vê apaixonado por essa mocinha. E ele é incrível, ele ajuda as pessoas pobres, ele trabalhou muito para chegar onde ele chegou, então ele tem muitas qualidades, tá? Não é só defeitos, tá? E no início a gente meio que tem uma raivinha dele, porque ele quer se vingar na Aslyn, e eu ficava pensando o tempo todo que se ele realmente continuasse com o plano de vingança dele, eu não ia ter como passar o pano para ele, não ia ter como defender. Mas ele acaba abrindo mão da vingança em nome do amor, tá? Em nome do seu grande amor ali. Demora muito, mas ele faz isso, e foi aí que ele me conquistou totalmente. E agora vamos para o meu top 3, e sim, aqui realmente eu vou seguir uma ordem, tá? Aqui é do que eu gostei para o que eu amei, o top 1 ali, tá? Então esse top 3 realmente é válido, o restante ali é aleatório, não é que eu gostei menos do Abelard, que tá em 10º lugar, não é que eu gostei menos do Saulo, que tá em 8º lugar, não tem essa sequência. Todos eu amei na mesma proporção ali. E aqui no top 3 realmente tem o meu favorito de todos os favoritos, tá bom? Então, em terceiro lugar fica Eric, o protagonista de Geek, que é também um livro de uma autora nacional, a Camila Concesa, acho que é assim o nome dela. Não sei se eu estou chamando o nome corretamente, mas está aqui na capa do livro, né, que eu estou deixando todas as capas aqui para vocês conferirem, né, porque, por incrível que pareça, eu li muito e-book em 2023, então a maioria dos livros que estão aqui são e-books, por isso que eu estou deixando a capa aqui para vocês, e não estou com o livro físico. E em Geek, Eric é o quê? É um nerd, e eu sou apaixonada, é outro mocinho que eu amo, são os nerds. O Eric é aquele nerd mesmo que a gente já tá acostumada nos livros, né? Que é o nerd que usa óculos, né? Com aquele óculos de armação preta que eu acho lindo. Que é aquele que usa o cabelo penteado para trás, cheio de gel, né? Não tem um corte moderno. E que ama informática, uma tecnologia. E que não é popular, que já sofreu humilhações por o fato de não ser popular, de ter esse estilo diferente, usa camisetas ali com
as coisas que ele gosta, como animes e outras coisas ali do mundo geek que eu não conheço, tá? Então é um mocinho assim perfeito, que eu amo muito. Claro que ele tem os errinhos ali, ele tem os deslizes, porque ele não gosta de uma líder de torcida que humilhou muito ele, e aí ele acaba ofendendo ela algumas vezes, mas a mocinha aqui, né, a Ashley, vai acabar colocando ele ali, né, na linha, vai dizer, olha, não pode falar assim dela, por mais que ela tenha errado, ela tem os problemas dela, você tem os seus. É muito bom esse livro, eu amei demais, e ele é muito tímido, o personagem. Ele vai evoluindo ao longo da história, graças à mocinha que vai meio que colocando confiança nele, né, dizendo as qualidades dele o tempo todo, para que ele veja que ele não é só o cara tímido e nerd, para que ele veja que tenha outras qualidades, que tem outras qualidades. Então é um livro maravilhoso e o mocinho não vou dizer perfeito, porque perfeito ele não é, ele comete alguns deslizes, mas é um mocinho assim incrível, fofo, romântico, e nerd, né? Então tá aqui no meu top 3. O meu top 2 é Kai, não sei se eu estou chamando o nome corretamente, que é o protagonista de O Teste do Casamento, também um nerd, que usa óculos quando precisa ler, ele não usa óculos o tempo todo. E é um mocinho que também é tímido, é fechado, não se relaciona com ninguém, mas no caso dele é mais por a questão do autismo, né? Ele é um personagem autista, então uma das características do autismo é isso, né? A pessoa ser fechada, não conseguir se relacionar em sociedade, não conseguir se relacionar com o sexo oposto, e ele tem essa dificuldade. E por isso que ele vai ter um casamento, um relacionamento de mentirinha, um relacionamento arranjado, melhor dizendo, pela mãe dele. É muito bom o livro. Ele comete alguns deslizes, mas é porque ele não sabe, ele não tem o tato assim para saber quando ele ofende uma pessoa, para saber quando ele está sendo egoísta. Ele não tem muito isso, né? Uma característica do autismo mesmo. Mas é muito fofo, muito romântico. Ele tem o romantismo dele do jeitinho dele, tá? Porque ele não é aquele romântico de se declarar em público. Na verdade, ele nem sabe que ele consegue amar, ele vai descobrindo isso com a mocinha. Foi um livro assim maravilhoso que eu amei. E em primeiríssimo lugar tá o nosso bruto rústico sistemático Pedrinho, ou Pedro, Pedrinho para os íntimos, né, que é o protagonista de Mel Campeiro, mais um livro da Silvia Meirelles aqui, né? E é meu top 1 de crush, porque Pedro é maravilhoso. O Pedro, ele é meio bruto, ele foi criado ali na lida do campo, então ele meio que não sabe demonstrar sentimentos. Ele teve que amadurecer muito cedo, né? Porque ele acabou ficando com a responsabilidade ali de criar a filha sozinha. A mãe da menina abandonou ela ali. Ele teve que se virar, ser mãe e pai. E também ele não teve oportunidade para estudar, né, para se formar, mas ele ama o que ele faz, que é trabalhar ali com os animais. Então Pedro é também um mocinho fofo, um mocinho romântico quando ele se apaixona. Meio bruto, né, porque ele não sabe também demonstrar sentimentos, mas ele vai aprendendo aos poucos com a Cecília, que é a nossa protagonista aqui. E ele é muito divertido, ele dá cada tirada, a relação dele com a Cecília é muito divertida. Os dois são totalmente opostos, que vão acabar se completando ali, né, vão acabar se apaixonando, se envolvendo. E é maravilhoso. Eu amei muito Pedro. Para mim, eu nunca mais vou conseguir ouvir Jorge Mateus sem lembrar do personagem, porque as músicas combinavam muito com ele. E é por isso que ele é aqui meu top 1 de crush literário. Sem falar que eu tenho um apego muito grande por esse personagem, porque eu dei muitos pitacos no livro. Bom, gente, é isso. Listinha feita, talvez o vídeo tenha ficado grande, talvez o vídeo tenha ficado grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais foram os seus crushes literários de 2023, me conta se você leu algum desses livros e amou algum desses personagens, né? Compartilha esse vídeo com os amigos, não esquece de deixar seu like aqui e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.